E aí galera, beleza? Estamos com a questão da Unesp e a questão diz o seguinte: num laboratório foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de 1 minuto do início das observações, existia um elemento na população. Ao final de 2 minutos, existiam 5, e assim por diante. A seguinte sequência de figuras apresenta as populações do vírus, que está sendo representado por um círculo ao final de cada um dos 4 primeiros minutos. A pergunta diz assim: supondo que se manteve constante o ritmo de desenvolvimento da população, o número de vírus no final de 1 hora era de quanto? Bom, galera, é o seguinte, ele pede para a gente observar esse esquema aqui, que traz para a gente as informações que são necessárias para resolver o problema. Veja, ele diz que no primeiro minuto, e a gente observa pelo desenho, aqui, ó, no primeiro minuto nós temos quantos vírus? No primeiro minuto nós temos um vírus, tá? E aí vai passar para o próximo minuto, né? Então você tem no segundo minuto você passa a ter nessa população aí 5 vírus, não é isso? É o que tem aqui, ó. No terceiro minuto você passa a ter 9 vírus e no quarto minuto você passa a ter aí 13 vírus. Então perceba aqui, certo? Nessa sequência de números, perceba que a diferença do 1 para o 5 é 4, a diferença do 5 para o 9 é 4, e a diferença do 9 por 13 também é 4. Como ele diz aqui, ó, que esse desenvolvimento, esse ritmo, né, de desenvolvimento se manteve constante, a gente supõe que se manteve constante, então significa dizer que quando der 5 minutos, beleza, nós vamos ter aqui 13 mais 4, ou seja, nós vamos ter aqui 17 vírus aí nessa população. Bom, mas o interessante da questão é o seguinte, ó, ele pergunta ao final de 1 hora quantos vírus vai ter na população, né? Nós sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, no texto do problema, ele vem trazendo para a gente aí, ele desenvolve, né, o texto falando que esse desenvolvimento nessa população de vírus está sendo passado a cada minuto. Então você tem no primeiro minuto 1 vírus, você tem no segundo minuto 5 vírus, no terceiro minuto você tem 9, né? E na pergunta, ele pergunta justamente no final de 1 hora, ou seja, justamente para tentar enganar o aluno, ver se o aluno realmente está por dentro, porque nós sabemos que 1 hora, né, tem 60 minutos. Então, na verdade, a pergunta que ele está dizendo é o seguinte, ó, sabendo que esse desenvolvimento se manteve constante, quando você chegar aqui em 60 minutos, quanto de vírus você vai ter nessa população? Essa é a pergunta. Então fica claro, galera, pra gente o seguinte, ó, fica claro que esses números aqui estão se desenvolvendo, certo? Em uma progressão aritmética. Ou seja, essa sequência aqui é uma sequência especial. Você percebe que tem uma razão de crescimento aqui nesses números. Então, o número 1 eu posso considerar como sendo o primeiro termo da sequência, o número 5 o segundo termo, o 9 o terceiro termo, o 13 o quarto termo e assim por diante. O que vai me interessar é justamente o A índice 60, beleza? Que é quando, né, nós vamos marcar aí 60 minutos. Ou seja, no primeiro termo eu tenho aqui um vírus, no segundo 5, e no 60 eu vou ter quanto? Então no 60 eu vou ter aqui, vou chamar de X. Vou ter um número X de vírus quando nós batermos aí 60 minutos. Bom, então agora eu vou tomar todo o conhecimento que eu sei de progressão aritmética para resolver o problema, porque na verdade o que eu quero encontrar é o seguinte: eu vou desenvolver o termo geral, a índice 60, de acordo com a fórmula de progressão aritmética do termo geral, é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, não é isso? Lembra que esse n é justamente o que eu estou substituindo aqui, ó. Então eu já vou tirar esse n daqui e vou botar aqui, ó. Ora, se eu botei n aqui igual a 60, então aqui também é 60. Fica 60 menos 1. Então o a índice 60 vai ser o primeiro termo que nós sabemos aqui, ó, que é 1, mais 59, que é 60 menos 1, vezes a razão, que é 4. Você percebe que a diferença aqui 2 a 2 desses termos consecutivos é justamente 4, né?
Então esse 4 é a razão dessa progressão. Então o A índice 60 vai ser 4 vezes 59 mais 1. Quanto que é 4 vezes 59? Então deu 236 mais 1. Portanto, o A índice 60 é 237. Beleza? Nós temos aqui que a resposta é a letra B, galera. Tranquilaço? Então, galera, a resposta aí é a letra B, beleza? 237 vírus, ou seja, o valor desse x aqui, ó, é 237. Ou seja, quando se passarem 60 minutos, quando se passar então 1 hora, nós teremos aí 237 vírus. Então é isso, galera, questão muito simples. Se você gostou, deixe seu like na questão, porque isso me ajuda bastante, me incentiva muito a estar fazendo outros vídeos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E é isso, o canal é feito para você, Matemática T, tudo de matemática para você. Um forte abraço, falou, galera!